Olá, meus amigos e irmãos, graça e paz, tudo tranquilo? Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui nessa noite, mais um vídeo aqui. Hoje eu coloquei um tema: a trombeta já foi tocada há muito tempo. Mas antes disso, eu quero agradecer os novos inscritos aí no nosso canal, quero agradecer pela sua vida. E essas pessoas que têm chegado novo aí, seja bem-vindo. Meu nome é Simar Rodrigues, e do canal Igreja Fé em Graça. E eu quero agradecer pela essa oportunidade de ter entrado no seu lar e fazer essa mensagem correr. Então, nós temos pregado essa mensagem, irmão. Alguns têm retrucado, alguns têm falado que nós somos hereges, mas eu quero deixar bem claro, essa mensagem é para aqueles que têm uma curiosidade, que eles não conformam com esse sistema. Então essa mensagem é para você. Você que faz parte de uma igreja e está confortado com as doutrinas que passaram para você, fique tranquilo. Agora, se você está aí desconfortado e procura a verdade, então essa mensagem é para você. Então você que não é inscrito, inscreva no nosso canal, dá um joinha, comente lá abaixo, com certeza nós não vamos excluir você, vai ser bem-vindo. Então hoje eu coloquei esse tema aqui: a trombeta já foi tocada há muito tempo. O que é isso? Nós vamos olhar então para ver se isso é verdade. Apocalipse capítulo 10, versículo 7 diz assim: mas que nos dias da voz do sétimo anjo, quando este estivesse para tocar a trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. Então aqui nós estamos nesse livro de Apocalipse, e essa trombeta, quando iria ser tocada, seria um mistério. Eu já fiz parte da igreja 20 anos, e eu sempre tinha essa curiosidade: será como essa trombeta vai tocar? Que tantos irmãos falam que quem ouviu o último toque da trombeta, esse seria arrebatado. Eu pergunto para você: você conhece o toque da trombeta? Se a trombeta soasse quando você era lá da sua igreja, ou eu da minha, ou do templo lá, se ela um dia realmente isso fosse verdade, se ela tocasse, como seria o toque dessa trombeta? Eu nunca vi uma trombeta tocar. Então, como é que eu saberia que essa era o toque de uma trombeta? Nós precisamos conhecer, então, essa linguagem de figura. Porque a trombeta, como funcionava a trombeta em Israel, no antigo Israel? Cada toque tinha um simbolismo para uma guerra. Era um anúncio de uma destruição, ou que os soldados precisavam preparar. Era uma mensagem que ela trazia. Então, em Apocalipse, será uma trombeta mesmo? Ou seria um mistério? Ou algo que estava predito nos profetas? Nós vamos, ao decorrer dessa mensagem, vamos saber então. Joel capítulo 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião, e dai o alarma no meu santo monte. Treme todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor, já está perto. O dia do Senhor já está perto. Então, se nós olharmos para aqui, esse texto, os profetas, ele tocava uma trombeta, ou a voz deles era como uma trombeta, que trazia uma mensagem para a destruição, ou para um aviso do Senhor.
Aqui Joel está dizendo que era uma mensagem, abrir a boca e tocar a trombeta. Jeremias capítulo 4, versículo 5, diz assim: anunciai em Judá, e publicai em Jerusalém, e dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos e tremamos na cidade fortificada. Então, Jeremias estava aqui, ele era uma voz. Jeremias era um profeta que quase ninguém dava crédito para ele. Então a voz dele era como uma trombeta. Ele denunciava o pecado e trazia uma mensagem da parte do Senhor para que o povo se arrependesse, para que o povo voltasse para o Senhor, porque a voz dele era como uma trombeta. Então a trombeta traria um som, uma mensagem que alguma coisa estava para acontecer. E agora nós vamos ver que mensagem é essa que o autor do Apocalipse diz, mas que nos dias da voz do sétimo anjo, quando este estivesse para tocar a trombeta, cumprir-se-ia o mistério. Então quero que você note bem essa palavra mistério. A trombeta era um mistério que estava oculto. E qual seria o toque dessa trombeta? É o que nós vamos conhecer agora então. Colossenses capítulo 1, versículo 26, diz assim: o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. Então, aqui nós já podemos ver que o mistério que esteve oculto desde o antigo mundo, desde o primeiro mundo, desde quando Deus fez o mundo. Qual era o mistério que esteve oculto? O mesmo mistério de Apocalipse. 27. A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. A palavra mistério. Entre os gentios. O que era esse mistério? Que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então o mistério que esteve oculto desde o princípio era o Evangelho, as boas novas de salvação. E isso sim era o mistério, isso era a última trombeta que precisava ser tocada em Jerusalém para alertar aquele povo que o Senhor estava vindo com ira e terrível coisa seria o dia do Senhor. Então o Evangelho era para a salvação de todos aqueles que nele crescem. Romanos 10 diz assim, Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo para todos aqueles que crê. Havia um juízo sobre a antiga aliança, desde o Antigo Testamento, mas tinha um mistério a ser revelado. Qual era o mistério? O Evangelho era a última trombeta que eles precisavam anunciar para que todos aqueles que crescem em Cristo saía da antiga aliança e tinha Cristo como um Salvador. Esse seria salvo no dia do Senhor. Então, o Evangelho era esse mistério que o anjo tocava. Quem era o anjo? Os apóstolos a anjo. Você pode observar que a igreja em Laodiceia, o anjo que está lá. Então esses homens eram os anjos que anunciavam e tocavam a trombeta em Jerusalém. Arrependei-vos, porque é chegado entre vós o reino de Deus. Naquela época, hoje nós já estamos no reino. A trombeta já tocou e nós já fazemos parte desse reino. Efésios capítulo 3, versículo 3, diz assim:
como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima, em poucas palavras vos escrevi. Então Paulo agora está dizendo que o mistério tinha sido revelado a ele. Paulo orava para que Deus pudesse revelar o mistério de quê? Do Evangelho, que era as boas novas, que era a última mensagem para que o dia do Senhor viesse. É por isso que ele tinha pressa de anunciar a palavra. Efésios capítulo 6, versículo 19, diz assim: e por mim, Paulo estava pedindo oração pelos Efésios, para que quando ele abrisse a boca, a palavra saía com revelação, o mistério que estava oculto. E por mim, para que me seja dado a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Opa! Já podemos ver que o mistério que esteve oculto é o Evangelho. O que o anjo anunciava era uma mensagem. A trombeta que ele tocava era a trombeta que estava oculta e era mistério. Agora Paulo está dizendo que isso já não era mais mistério, já estava sendo revelado, porque era o Evangelho. Era a trombeta que precisava ser tocada. É as boas novas que esteve oculta desde o primeiro mundo. Quando Deus fez o mundo. Romanos capítulo 16, versículo 25, diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, olha Paulo dizendo, é a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio desde os tempos eternos. Então agora, irmãos, você compreende que o anjo que tocaria a última trombeta seria o evangelho a ser pregado em todo o mundo. E Paulo está dizendo que o mistério que esteve oculto de todas as gerações, ele pedia oração pelos irmãos para que quando abrisse a boca, esse mistério fosse revelado, que era Cristo morando neles. E o 26, Romanos 16, 25 e 26. Mas agora estava oculto, 26, Paulo está dizendo, mas agora, olha a revelação, mas agora manifesto, e por meio da escritura profética, segundo o mandamento do Deus eterno, dado a conhecer a todas as nações para a obediência da fé. Estava oculto, agora foi revelado, e agora essa mensagem é espalhada, esse mistério que esteve oculto, o anjo começa a tocar. E cada mensageiro que trazia as boas novas era o anjo tocando a trombeta. Tocai a trombeta em Jerusalém, Jeremias. E chega no Novo Testamento, é a mesma palavra. Os apóstolos eram os profetas, eles que tocavam a trombeta, trazendo a salvação para todos aqueles que criam em Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, nós vamos ver. Eis que vos digo um mistério. Olha aí o mistério aí. Olha o mistério, irmão. O mistério que esteve oculto dos nossos olhos há 20 anos, que eu não entendia, é esse mistério aí. Que nós ia para a vigília, ia para monte, buscar poder, mas o mistério mesmo nós nunca conhecemos, que é o mistério da graça. Que é a trombeta que tocou no século I e Deus manifestou o seu reino, estabeleceu o seu reino e hoje está oculto dos nossos irmãos, mas que Deus possa abrir os seus olhos também como abriu os nossos. Eis aqui vos digo um mistério,
nem todos dormiremos. Irmãos, todos dormiremos. Foi o povo do primeiro século ou é o povo hoje do século 21? Porque botaram na nossa cabeça que esse arrebatamento seria para nós, mas esqueceram que Paulo incluiu nele. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos do quê? Transformados. Quem seria transformado? Eles ou nós aqui? Quantas pessoas morreram, irmãos, querendo ser transformados, com medo da morte? Arrebatamento, irmão, foi da morte de Adão para a vida em Cristo. Quando Cristo manifestou lá e morreu pelos pecados dos judeus, estabeleceu o seu reino eterno no mundo espiritual, mas no físico ainda havia dois pactos cruzados. Jerusalém estava de pé, oferecendo sacrifício. Paulo, com a mensagem do Evangelho, tirando aquele povo da lei para entrar na graça, para não ser condenado. Então aquele templo precisava ser destruído. E os profetas tinham pressa que o Evangelho era para ser pregado. E Jesus diz, quando este Evangelho, Mateus 24:14, quando este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado daquela época, então veria o fim. Quando a trombeta for tocada em todo o mundo daquela época, viria o fim. Esse era o Evangelho. A trombeta precisava ser tocada para que o Evangelho fosse pregado, anunciando que Cristo era o Messias que a Escritura prometeu. O verso 52, seremos transformados, mas todos seremos, eles seriam transformados, tirados da morte de Adão para a vida em Cristo. No momento, ao soar da última trombeta, olha aí a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis. E nós aqui no século 21, ou esse povo que morreu todos aí com essa esperança de ser transformado, nós ou eles lá? E nós seremos transformados. Eles foi transformado. Cristo começou seu ministério com 30 anos. E ele disse, geração incrédula e mal pede um sinal, nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Ele está dizendo, ó, geração incrédula, eu vou cobrar dessa geração. Mateus 24:34. Tudo isso acontecerá com essa geração. Então, todo juízo que o Antigo Testamento viria trazendo, seria naquela geração. Então, Paulo se incluiu nela. E nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Que transformação? Tirado da morte de Adão, aqueles que morreram em Cristo estavam dormindo, porque a morte ainda reinava, aqueles que morriam, tinha sido a sepultura, retia ele no túmulo, para chegar-se no dia do Senhor, eles ressuscitavam primeiro, e eles que estavam vivos lá, eles seriam transformados. Essa transformação, irmão, é uma transformação espiritual. Morte em Adão, vida em Cristo. Então sofreram o julgamento, e no ano 70, a destruição de Jerusalém, ali se cumpriu todas as coisas que estavam escritas. Então Paulo pensava que ele seria transformado, porque eles esperavam essa transformação. Mas Paulo morreu decapitado. Então nós aqui, ele se incluía junto, porque ele tinha certeza. Todos os apóstolos, eles conheciam que o fim estava chegando. E ele pensava que ele passaria essa transformação, esse arrebatamento. Mas ele foi morto antes. E foi morto até esperar o dia do Senhor.
Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brador, com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo está dizendo que a última trombeta ia tocar. Depois, o que tinha morrido, quando a trombeta tocasse, quando acabasse aquela mensagem, tinha um prazo. O prazo era ali no ano 70. Então, quando eles completassem ali de pregar, era o fim, era o juízo que viria. Então, esse toque da trombeta, o evangelho, precisava ser pregado para eles não sofrerem esse juízo. Depois nós, os que ficamos vivos, nós, irmão, eles, a igreja já tem 12.000 anos que estão colocando nós. Morre um, morre outro. Essa é a geração do arrebatamento. Tudo mentira. Tudo mal entendimento. Quantos morreram até hoje dizendo que eles seriam arrebatados? Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Os mortos que morreram em Cristo estavam subjugados na morte de Adão, porque o último inimigo a ser vencido seria a morte. Então os que morriam em Cristo ficavam retidos ali. O que estava vivo, se ficasse até a vinda do Senhor, ele sofreria essa transformação. Veio o juízo, os que tivessem morto ressuscitaria, e os que tivessem vivos já tinham passado da vida para a morte. A morte, a segunda morte, não tinha poder mais sobre eles. Foi o que aconteceu. Hebreus capítulo 12, versículo 22, diz assim: mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a milhares de anjos. Então Paulo agora está escrevendo para os próprios judeus que eles já tinham chegado, mas hoje os crentes esperam Jerusalém celestial. Mas tem de chegado. Tem de chegado, vai chegar, ou Paulo estava afirmando lá no ano 65, 66, que eles já tinham chegado? Mas tem de chegado aonde? Ao monte Sião. E a cidade do Deus vivo, a Jerusalém terrena, Jerusalém celestial. E a miríade de anjos. Então Paulo estava dizendo que ele já tinha chegado. Pela esperança de Cristo, ele já tinha chegado. Porque Jerusalém material já tinha passado. Jerusalém material gerava filhos para a escravidão, para a lei de Moisés. Mas quem cresce nesse evangelho, no toque dessa trombeta, eles não sofreriam juízo e seria salvo da tribulação que haveria de vir sobre aquele mundo dos judeus. E o último aqui, para nós terminarmos, Apocalipse capítulo 11, versículo 15, diz assim: e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que dizia: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Então aqui nós podemos ver, irmão, que quando o anjo tocou, o sétimo anjo tocou a trombeta, o reino do mundo passou a ser de Jesus. Então, se o anjo não tocou a trombeta ainda, os cristãos esperam a trombeta ser tocada, então o reino não é de Cristo ainda.
A Bíblia diz que as últimas instruções dos discípulos, Jesus chega para ele e diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, essa trombeta de Apocalipse 10, capítulo 7, irmão, essa trombeta que o anjo tocou era o evangelho da graça. Era a trombeta que foi tocada, era a mensagem anunciada para que os homens entendessem a graça de Cristo, saísse daquela lei de Moisés e tivesse Cristo como um Salvador, o Messias esperado que a profecia profetizava. E os gentios, ele já tinha sido justificado pela mensagem, pela fé. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Até mais. Valeu!